A pergunta que a gente vai fazer então: de que forma os integrantes que compõem a sua chapa se propuseram a construir o SEX durante o ano? Agora a gente vai sortear quem responde primeiro. Já deixa separado essa. Chapa 3. Bom, eu particularmente sou estudante que entrei no início do ano de 2014. Então eu não fazia parte da construção anterior e da autogestão anterior. Mas eu acredito que tanto eu como a Mari, a gente procurou estar nos diferentes espaços que a autogestão construía e propunha, que eram as reuniões periódicas abertas, que eram os GTs temáticos, que era o seminário de autogestão, né, de junção de trocas organizativas e coletivas que ocorreu no início do ano de 2014. Então a gente acredita, como a gente já colocou, fazendo uma avaliação que o problema da comunicação mais abrangente, ele ocorreu, mas também a gente acredita que fazendo essa autocrítica e procurando daqui para frente buscar mecanismos de uma comunicação mais abrangente, inclusive nas propostas que a gente traz, uma das propostas é a de processo de escolha, de construção de facilitadores de turma, de delegados de turma, que é para a comunicação circular de forma mais fácil em cada disciplina, em cada cadeira, em cada turma. A gente acredita que dessa forma a gente vai poder estar melhorando essa questão da comunicação e da participação, inclusive dos estudantes trabalhadores, como os colegas colocaram. Mas eu acho que na medida do possível, a gente esteve presente nos espaços que estavam colocados para a construção da autogestão. Chapa 2. Chapa 2 minutos. Na verdade, a gente pensa em tentar buscar o aluno que hoje não está participando. É a gente ir conversar com ele e descobrir por que existe hoje uma grande maioria de alunos que não está participando do SEX. A gente tentar descobrir de que forma a gente consegue atender as demandas deles. Porque é muito fácil hoje dizer que um aluno cotista está aqui dentro da universidade. A questão maior é como mantê-lo aqui dentro. Então tudo isso a gente tem que repensar. Só que essa é uma construção coletiva. A gente precisa, em primeiro passo, nos unirmos, fazermos assembleias, debatermos para a gente conseguir ter uma construção final, para a gente descobrir como trazer esse pessoal. Não adianta a gente manter sempre meia dúzia dentro do SEX, enquanto existe um monte que está por fora. Pessoal que chega do trabalho cansado e que não tem tempo para participar. A gente tem que encontrar uma forma da gente trazer esse pessoal faz parte do curso, tanto quanto os outros que têm tempo. Porque nem todo mundo, infelizmente, tem condições de vir pra cá e não trabalhar. Tem gente que vem cansado do trabalho. Eu tenho filhos, eu deixo marido, deixo um monte de demanda em casa pra vir pra cá. Eu abro mão de um monte de coisa pra estar aqui. E eu acho que a gente tem que pensar exatamente nas pessoas que não têm as mesmas condições que alguns têm. Esses privilegiados que têm tempo, que bom, eles conseguem nos representarem muito aí fora, porque a gente viu nas lutas, o SEX sempre estava presente exatamente para essas pessoas que têm esse privilégio. Só que nós temos alunos que permanecem aqui dentro que não têm as mesmas condições. E esses alunos têm que ser ouvidos e têm que ser representados dentro da universidade. Porque é um absurdo tu andar dentro de um campus que não tem uma luminária, tu tem que atravessar um campus inteiro para fazer um xerox e tu ir de noite cansado não ter um papel higiênico no banheiro. Ou simplesmente o fato de numa sexta-feira o pessoal querer ficar na frente fazendo uma festa e não poder porque a universidade não permite. Como assim não permite? A universidade também é nossa e nós temos direito e eles têm que nos ouvir. As coisas têm que ir muito além do que está sendo discutido. Tem que acabar um pouco a conversa e realmente a gente fazer o mesmo barulho que a gente fez lá fora, a gente fazer aqui dentro. Porque se nos ouviram lá fora, eles vão nos ouvir aqui dentro também. Então, galera, eu vou muito de acordo com o que a colega da Chapa 2 falou, sabe? Eu acho que hoje existe um grande número de estudantes que está fora, sim, do diretório acadêmico, que não está se sentindo integrado nas lutas. E a nossa chapa conseguiu, por exemplo, dialogar muito bem com os calouros do curso esse ano, que sentiram-se muito prejudicados pela forma como foram recebidos pelo SEX. Se sentiram prejudicados em diversos momentos quando eles quiseram estar fazendo materiais, quando eles quiseram estar indo para dentro do SEX e não tiveram o apoio, não tiveram o acolhimento. E também acho que tem uma galera, que é bem isso que a colega falou, estudante trabalhador, que esse semestre estão fazendo meu TCC, que eu aqui na universidade, mais tempo, mas semestre passado a gente chega aqui 6h30, 7 horas da noite, encontra uma RU que está fechando, encontra uma assembleia que já está terminando, encontra uma dificuldade de comunicação muito grande e não encontra ninguém do diretório acadêmico passando em sala, ninguém do diretório acadêmico tentando saber se as cadeiras eletivas estão abrindo em um horário que eu posso frequentar, para saber se está sobrando ou se está faltando vaga nas cadeiras obrigatórias, nas disciplinas de estágio, que são um problema há muitos anos e que simplesmente
simplesmente a gente não consegue tocar um movimento em conjunto com o XIST, por exemplo, que passa pelo mesmo problema, com diversos outros diretórios acadêmicos de diversos outros cursos que passam pela mesma situação. Então a gente acha que tem um problema que vai para além da comunicação, que vai para um problema da organização em si, do como a gente está conseguindo tocar as demandas dos estudantes de dentro da universidade, aqueles estudantes que ficaram prejudicados ao longo do tempo por causa de um RU que ficou fechado e que diversos outros diretórios acadêmicos fizeram lanches, fizeram almoços, que a gente não participou. Então acho que tem uma série de coisas, uma série de debates que a gente precisa ampliar para conseguir receber principalmente esses estudantes que não se sentiram bem recebidos pelo diretório acadêmico, que entraram esse ano e não sabem das pautas que a gente está tocando, e também os estudantes trabalhadores que não têm tempo de estar aqui durante o tempo de debate. Agora a gente sorteou mais uma pergunta. Só tem a chave. Chapa 3. 3 começa então, a pergunta é: por que o SEX está se abstendo dos espaços como o ENEX e o EREX? Isso é bem importante. Então, só antes da colega responder, frisar bem que nenhuma das chapas, a não ser a nossa, respondeu a pergunta anterior, que era como cada chapa se colocou e esteve presente na construção do SEX no ano passado, não como eles acham que a construção deve ser. Com relação a essa questão do EREX e do ENEX, assim, né? A gente tem um problema bem sério, assim, que, enfim, a gente que tá desde o ano... eu, pelo menos, que estou desde 2012, né, aqui, e acompanhei a gestão autogestão de 2013 e 2014, a gente tem um problema bem sério, que é com relação à questão dos ônibus, né? Os ônibus do Grupo Frota, por exemplo, que é uma frota institucional da universidade, enfim, que prioriza os cursos sempre de agronomia, geologia, enfim, os cursos da GEL, para estar liberando os ônibus para participação nesses encontros. É bem importante frisar que na semana passada, eu acho que foi, a galera foi para o Encontro Internacional de Ciências Sociais em Pelotas, que aconteceu na semana passada, que a gente ficou durante 2 meses tentando articular o ônibus, que porventura o IFCH conseguiu, enfim, e a galera que se organizou dentro do SEX também conseguiu estar viabilizando esse ônibus, e também ficamos 2 meses tentando alojamento e alimentação para a galera que estava indo, só que as instituições, tanto a UFPEL quanto a URGS, barraram o tempo inteiro esse processo, e a gente recebeu a confirmação do alojamento 1 semana antes do encontro. Então acho que isso é bem importante, essa pergunta, é bem importante que a galera saiba o que aconteceu de fato, e enfim, Patrick, quer complementar? Acabou o tempo. Agora, Chapão. Então, complementando então sobre o que o Patrick falou, que as outras chapas não responderam a pergunta anterior, vou tentar falar um pouco sobre isso também, antes de falar sobre os encontros. Eu acho que a gente tentou participar no início da autogestão, inclusive a Mari citou antes, que várias pessoas da nossa chapa estão na nominata. De fato, a gente tentou compor a autogestão no início, que a gente avaliava que no ano anterior tinha sido um processo produtivo, que tinha alavancado várias lutas, tinha participado, organizado várias atividades. Só que nesse ano a gente acha que não aconteceu a mesma coisa. Infelizmente boa parte do grupo que estava no SEX acabava não tendo atitudes muito democráticas, como a Carla citou antes o exemplo do jornal. Se tentou construir um jornal em conjunto, mas uma parte do GT de comunicação tentou impor um modelo sem discutir coletivamente. E esse foi um dos motivos, e teve vários outros, que fizeram com que a gente saísse da autogestão, não construíssemos mais a autogestão, e por esse motivo também agora a gente está construindo uma chapa, porque a gente quer construir coletivamente. Essa questão dos encontros tem a ver com isso também. O SEX esse ano não participou dos encontros, da maioria deles, porque não teve uma construção coletiva, não se passou em sala convidando os estudantes para saber quem queria participar dos encontros. Não teve uma assembleia com ampla convocação para saber que estudantes queriam participar, que estudantes estavam dispostos a construir esse encontro, a buscar ônibus, a se organizar para essas coisas. Eu participei da organização
um ENEX, na verdade. E, na verdade, eu penso que não é tão difícil assim, porque normalmente o ENEX ele acontece nas férias, né? Acontece em julho ali, quando agronomia, geologia não estão tendo aula. Eles realmente usam esses ônibus e a frota, ela é um serviço que foi feito única e exclusivamente, na verdade, para atender, eles nos emprestam esses ônibus. E esse é um espaço muito importante. Atualmente, o nosso diretório acadêmico não tem ninguém construindo os espaços nacionais de luta dos estudantes de ciências sociais, o espaço nacional de área, que é isso que é. O ENEX é o regional e o ENEX é nacional. É um espaço de troca muito gratificante, onde tu conhece todos os estudantes de ciências sociais. Então seria importante sim a gente retomar isso. Chapa 2. Bom, sobre o EREX e o ENEX, a ausência do nosso curso lá sendo representado, a gente tem que frisar que esses encontros eles são anunciados com uma antecedência, então tem muito tempo para se organizar. Quanto à falta de disponibilidade dos ônibus, é um direito nosso, a gente tem que cobrar com toda a veemência possível, porque a universidade tem que dar esse direito, não pode fazer discriminação com o nosso curso. Sobre não ter participado, a gente vai responder então a pergunta anterior. A gente não participou, nosso grupo, a maioria aqui teve dificuldade para participar esse ano do SEX ativamente, pelo mesmo motivo da maioria dos nossos colegas de curso, que não se sentem à vontade, não se sentem bem-vindos a estar lá dentro. E é isso que a gente propõe, que o SEX seja mais atrativo para que os nossos colegas possam participar com mais atividade, possam ser convidados, possam se sentir mais à vontade. E lembrar que o SEX não se trata de um espaço físico, mas sim de uma ferramenta que a gente tem para cobrar da universidade que corresponda às nossas expectativas aqui dentro. Porque nós, enquanto alunos, temos direitos e a verdade é que muitos deles estão sendo violados. É fácil tirar a festa da universidade, mas é difícil atender a demanda do aluno. Então aí está a brecha para o nosso diálogo com eles. Última pergunta da plateia. É 3, conforme a gente decidiu na comissão eleitoral. Tem tempo também, galera, tem aula. A última pergunta começa pela chapa 2 respondendo. A pergunta é: qual será a posição da chapa em frente ao DCE, IFCH e reitoria referente às necessidades dos alunos das ciências sociais? Qual será a posição? Na verdade, eu acho que a nossa posição vai ser realmente de cobrança, né? A gente precisa de uma construção. E a gente precisa ver que o DCE está fazendo a parte dele também. Porque não adianta os alunos se movimentarem, fazerem, se o DCE está limitado a fazer cursinho de dança. O DCE não é só para isso, ele tem que representar os alunos. O DCE tem uma função muito grande dentro da universidade. Mas se for preciso, o SEX vai pressionar o DCE para que ele dance conforme a nossa música. Porque eles têm que nos representar, eles têm que se auto-representar, representar interesses que muitas vezes vêm de qualquer coisa, menos do curso. O importante é que os alunos das ciências sociais tenham suas demandas atendidas. A gente tem que ser ouvido e a gente tem que saber cobrar. A gente tem que saber que a gente tem direito de cobrar. Só que para isso a gente tem que estar lá dentro cobrando. Ninguém cobra por telepatia. Só as pessoas presentes conseguem fazer com que as coisas aconteçam. A gente ficar esperando um pelo outro, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que ir para lá e meter a boca mesmo e cobrar mesmo, porque eles têm que nos atender. A função deles é essa. Até queria pegar o gancho da colega com relação à presença nos espaços, assim, né? Acho que é fundamental que, pelo menos a autogestão e a nossa chapa propõe que o SEX seja aberto, assim como desde 2013 a gente vem se propondo. E levantar também, galera, que assim, gente, a divergência ideológica, ou enfim, ela não é em nenhum sentido negativa. A todo momento a gente esteve aberto para conversar com quem diverge de nós também. Se o consenso fosse positivo, realmente positivo, acho que a gente não ia estar nem na luta, nós ia estar num mar de rosas, entendeu? Então acho que a discussão permanente, a cobrança em cima do IFCH, esse ano a gente fez várias reuniões com o IFCH, de fato, lembrando de novo, falhamos na questão da comunicação, sim, falhamos, mas a gente convida
de fato, a galera a estar participando do SEX, independente da sua ideologia política, independente do seu grupo político, do seu partido político, porque é isso, a gente só vai avançar nas divergências. E com relação à cobrança, né? Estivemos com o IFCH esse ano, estivemos em uma reunião com o ANDES, que é a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior. Estivemos também na ocupação da reitoria, o qual nós conquistamos também uma pauta que é extremamente classista e voltada para estudante trabalhador e cotista também, estudante de escola que mora na casa do estudante, que foi a gratuidade no RU e o auxílio de R$120 para quem mora na casa do estudante. Então a gente se coloca também no sentido de cobrança, sempre, com certeza, tanto no DCE, quanto na reitoria, quanto aonde tiver que cobrar. E nas ruas também, nas ruas. Então, a gente acha que é super importante, na verdade, que a gente procure fazer principalmente parceria com os outros DAs que estão na luta, né? A gente entende que isso é fundamental para que a gente consiga obter conquistas em algumas pautas, algumas específicas que eu já falei, em relação a estágios, em relação, por exemplo, à discussão do bacharelado, qual é a sua função para além da academia, que normalmente a gente não discute, esses espaços têm ficado, né, digamos assim, parados, mas a gente acha que esse ano também o SEX não foi tão bem assim na sua participação perante as representações que deveria ter feito no DCE, por exemplo. A gente teve SEBs esse ano, 2 apenas convocados pela autogestão e pela autogestão, convocados pela atual gestão do DCE, e um deles que era para chamar a comissão eleitoral, um DCE absolutamente antidemocrático, um DCE que atacou os estudantes, um DCE que propõe acabar com as licenciaturas, e o SEX não conseguiu indicar um nome para a comissão eleitoral, porque não sei se não conseguiu reunir, não conseguiu chamar, para garantir que nós tivéssemos um processo eleitoral democrático, né? Então a gente acha que isso também precisa ser revisto, não só a questão da comunicação, mas a questão das pessoas que a gente consegue reunir. A comunicação, ela faz parte disso, mas também a forma como a gente está se colocando. A gente acha importante, Mari, que todas as ideologias sejam recebidas dentro do diretório acadêmico, mas a gente acha importante também que seja feita uma avaliação da forma como essas pessoas estão. Vocês estão passando por as pessoas que vocês recebem bem eles, porque não é uma ou duas pessoas que estão se dizendo que não se sente à vontade dentro do espaço. E na verdade é isso que a gente quer. A gente quer ampliar a participação nesse espaço. A gente quer que os estudantes percebam que o SEX é o espaço onde eles vão poder entrar, vão poder dialogar e vão poder se organizar para travar suas lutas dentro da universidade. Porque isso que também a colega da Chapa 2 falou, que tem muitos direitos nossos que não estão sendo ouvidos e não estão sendo representados, é verdade. Então o nosso sentido é de cobrança também sempre. Cobrança do Instituto, cobrança da reitoria e cobrança do DCE. Acabou. Considerações finais. Agora começa as considerações finais, é 2 minutos para cada chapa. A gente vai sortear quem começa. E por favor, respeitem os 2 minutos. Começa pela Chapa 2. E as perguntas da galera, faz A gente sorteou, velho. A gente sorteou 3. É que isso é uma fragmentação do debate, do conhecimento. Mas, ô Pé, é que são 6 horas e a gente tem aula. Vai ter outro debate segunda, Pé. A gente tem um universo de demandas aqui para discutir, cara. Só um minuto, camarada. Como tempo? Tempo da Chapa 2, 2 minutos. Então eu quero agradecer a presença de todos. Eu acho que foi um processo muito importante, esse é um processo democrático, fazer parte dessas eleições. A gente tem inscrito a nossa chapa para participar com mais outras 2 chapas. Isso é importante para o debate, é importante para chamar o pessoal para participar mais. Hoje a gente vê muita gente aqui, podia ter mais. Infelizmente esse processo eleitoral está sendo realizado muito tarde, já em um período de ritmo de férias. A gente tem realmente muitas demandas, muita coisa não pôde ser discutida aqui, e a gente tem ainda muitas propostas a apresentar. A gente pede que as pessoas curtam a nossa página no Facebook, é Amor e Sex. A gente tem propostas como um boletim informativo do SEX, comissão de resgate histórico das lutas do SEX, para que todo mundo tenha acesso ao que o SEX fez no passado e o que pode fazer ainda.
A Laura pode complementar. E na verdade o principal é a gente deixar claro que não foi criada uma chapa para ir contra a autogestão. Bem pelo contrário, nós temos respeito por todas as lutas que a autogestão iniciou. Até pelo seguinte, porque a intolerância eu acho que ela não é muito aceita dentro do nosso curso. Apesar de que a gente tem visto alguns participantes do curso contrários a isso. Mas a gente tem muito respeito, vamos manter todos os projetos bons que eles têm. Apenas temos demandas e é um ponto de vista de falhas que a própria chapa reconhece, que eles também pretendem se continuar a corrigir e que nós vimos e achamos que nós tínhamos necessidade de ter essa representação. Agora, a nossa chapa não é contrária, não é contra ninguém, bem pelo contrário. É uma chapa de construção. E isso não quer dizer que se amanhã eles ficarem ou nós entrarmos, não vamos trabalhar juntos. Porque eu acho que agora que nós nos propusermos, estamos aqui, vamos manter essa caminhada juntos, com alguns gostando ou não. Quer começar? Tá, agradecer a todos e todas também, só um esclarecimento da minha parte. Assim. O colega colocou da Chapa 1 que foi, em algum momento do GT de comunicação foi impedido ou proibido ou coagido, enfim, a não construir um jornal da forma que queria. Eu participei, mesmo sendo bicho, participei do processo de construção do GT de comunicação e realmente não recordo em algum momento em que houve essa discussão, em que houve essa pauta, então eu acho que tem que ter mais coerência no discurso e na prática também. Agradece as propostas de desenvolvimento da autogestão estão colocadas e a Mari pode complementar e terminar. Não, então eu queria agradecer de novo, né, também a presença de todo mundo, valeu mesmo, galera, é isso aí. Queria dizer, com relação às lutas que o SEGS teve aí, enfim, também foi dito que nós não participamos do SEBS, a gente estava lá no SEBS autoconvocado, participamos daquela auditoria lá da comissão que fez a auditoria da prestação de contas do DCE. Inclusive, temos várias críticas, mas isso aí não vai dar tempo de falar. Enfim, talvez no próximo debate a gente pode conversar melhor sobre isso. E eu queria dizer uma coisa, assim, que eu não tô... Agora, nesse momento, eu não vou falar enquanto chapa, né, galera? Eu vou falar enquanto Mariana, estudante de Ciências Sociais, e quem está proposta a construir, quem está se propondo a construir o SEGS desde 2013. Pra mim, eu queria dizer pra vocês que eu tô bem incomodada de estar aqui agora, porque eu acredito pelo menos que a democracia ela não se faz em processo eleitoral, a democracia se faz na participação, no dia a dia, entendeu? Na inserção, na divergência, porque é isso aí que a gente tem que avançar, sabe? Então vamos lá, vamos seguir tocando a luta, independente de quem ganhar, vamos estar junto, como a colega colocou, em defesa dos estudantes, em defesa da sociedade e pelo fim de todas as mazelas que a gente tem visto por aí. Então, na verdade, eu queria dizer que eu acho lamentável, Pé, que tu tenha gritado agora que é uma ladaia. Eu vou explicar pro colega, vou esclarecer o momento. Não é uma ladaia, a colega está atrás de ti e participou da construção desse jornal e eu vou citar nomes. O nome dela é Juliana Gonzalez. A Mariana chegou com um jornal pronto. Infelizmente não foi uma construção. Vamos garantir o tempo da colega falar, por favor, ela tem que falar. A gente acha que é justamente... Não, mas deixa a Carla falar. Vamos respeitar o tempo. Calma. Vamos esperar falar, daí eu Tempo pra A gente acha que justamente esse tipo de prática é o que afasta os estudantes e principalmente os estudantes que estão entrando aí no curso, que são bichos, de participar. Porque se tem alguém que está se propondo a construir e tem alguém que está ali apontando o dedo e dizendo que não é assim também que se constrói democracia. Na verdade, a gente está muito feliz de ver aqui que esse é um dos maiores espaços que o nosso diretório acadêmico proporcionou esse ano. Então a gente acha que tem sim coisas a serem revistas e a gente não quer acabar de maneira nenhuma com um modelo horizontal, a gente não quer acabar de maneira nenhuma com os modelos de participação voluntária, de participação de GTs. Não é isso que a gente está se propondo, gente. A gente está se propondo a conseguir abrir um espaço e consiga ter espaço de diálogo com os estudantes, com todos, para que a gente possa fazer as construções autônomas, mas também as construções coletivas, de gente que está chegando aí e que quer participar de alguma maneira e que não está se sentindo bem-vindo ali, gente.
E também tem os estudantes que nem estão chegando até ali. E que a gente tem que sim, então, pensar, rever a comunicação, mas rever outras coisas. Nesse sentido, a gente faz um convite para que vocês conheçam as nossas propostas, para que vocês curtam a nossa página e para que todo mundo avalie, sim, qual é a participação que está tendo atualmente no DA e qual é o DA que a gente vai querer ter no ano que vem. Porque esse tipo de discussão que teve aqui agora na plateia não cabe mais para estudantes de ciências sociais. A gente tem que ver e agregar o máximo de estudantes possíveis na nossa construção. Ela tem que ser autônoma, mas ela tem que ser coletiva também. Então é isso, pessoal. O nosso próximo debate vai ser segunda-feira. A gente até está pensando aqui, avaliando de fazer ele mais cedo, começar ele às 4 horas, até pelo que o Pé falou, porque aí dá tempo de discutir mais, né? Já que vai ser nosso último debate, aí nós vamos ter mais tempo para conversar. Posso só dar uma sugestão aí nessa espaço das perguntas? Não, claro, prejudica, eu sei, por isso que a gente vai ter que pensar bem nessa. Daí seria das 4 às 6h30, entendeu? Eu acho que a rodada de perguntas acho que ela tem que ser uma coisa ampliada, tem que ter uma interação. Só um minuto. Tá. Mas também tem a questão que o debate vai ser filmado. E daí um debate maior pode ser. Hã? Informal, fecha a câmera e quem tá aí vamos ouvir. Tá. Só que daí não dá, porque daí a comissão eleitoral não pode se responsabilizar por isso, vai O debate sair que a gente sangue. programou tá encerrado. Peraí. O debate em si tá encerrado, ok? O Thiago gravou, isso aí vai estar disponível pela nossa página da comissão.